Salve, salve galera, beleza? Professor Rômulo Arantes na área. Estou aqui para comentar com vocês mais um simulado, vem comigo. Vamos ao item 10. As escolhas de Oswaldo de Andrade que resultaram na construção textual refletem um contexto em que a prioridade é, olha, claro, claríssimo. Vamos ao enunciado e vamos aos comandos importantes. Primeiro comando, as escolhas. Foram feitas por quem? Opa, Oswaldo de Andrade, perfeito. Então Oswaldo de Andrade, poeta moderno, perfeito. Esse poeta moderno, ele compôs textos durante o século XX, perfeito. Ele pertence à primeira fase moderna, que se estabeleceu entre 1922 e 1930. Qual era a prioridade para os autores do referido período? A prioridade estava diretamente relacionada ao centenário da independência política do país. Consequentemente, a grande preocupação é de cunho nacionalista. Que nacionalismo é esse? Nacionalismo crítico, ou seja, que contrapõe o nacionalismo ufanista do romantismo. Certo, perfeitamente. Então eu tenho aqui uma noção de contexto. As escolhas do autor estão diretamente relacionadas ao contexto de produção e à intencionalidade principal, certo? Que resultaram na construção textual. Tudo bem? Então temos aqui o terceiro comando. Refletem sempre, não é? As produções refletem um contexto que nós já consultamos, em que a prioridade era, já respondi, a nacionalidade. Agora vou para o texto com as informações previamente estabelecidas, tudo organizado e tranquilidade total. Vício na fala. Vício na fala. Está falando de quê, professor, por gentileza? Bem, o título faz referência ao aspecto linguístico, a um uso linguístico condenado pela gramática normativa. Mas os autores da primeira fase não eram adeptos de um beletrismo, de uma linguagem culta, formalíssima. Perfeito. Para dizer em milho, dizem mi. Então o fonema lhe, difícil de ser pronunciado, é substituído por mi. Para melhor dizem melhor, para pior, pior. Então para milho, mi. Para melhor, mió. Para pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado. E vão fazendo. Quem fala assim? O povo brasileiro. Então o título, que parecia ser uma condenação normativa ao uso linguístico que reproduz a forma de falar do nosso povo, é, na verdade, uma referência ao que seria para os autores da primeira fase moderna uma construção de literatura própria, que passaria necessariamente pela criação de uma linguagem literária brasileira. Então o foco principal qual é? O foco principal é o aspecto linguístico, que está diretamente relacionado à intenção de criação de uma linguagem literária, ou seja, diretamente voltado para a ideia da nacionalidade. Bem, a prioridade era a liberdade formal? Não, embora os autores da primeira fase pregassem a liberdade formal, mas essa não era a prioridade. Experimentalismo estético? Não, embora o experimentalismo estético, a busca por novas formas de expressão, fosse típica da primeira fase. Tematização do cotidiano banal? Não, embora a tematização do cotidiano banal, em contraposição à seleção de temas, o recorte de temas eruditos típicos do parnasianismo, fosse uma característica da primeira fase. Construção de uma consciência política revolucionária? Não, absolutamente, e nem é perceptível na primeira fase moderna. Letra E, busca de elementos para a criação de identidade nacional. Esta é a nossa resposta, e os elementos para a criação da identidade nacional, um deles, e que está sendo destacado no texto, era a linguagem brasileira. A resposta, portanto, letra E. Valeu, galera!